Então, boa noite. A gente já estava aqui papeando um pouco antes de eu começar a gravar. Então, boa noite a todos e a todas. Vamos aqui para o nosso próximo nesse encontro, né? Para a gente seguir com o nosso estudo do Aquietando a Mente, que já está quase no finalzinho, né? Vamos devagarzinho, né? Concluir esse estudo, como toda a Sangha Internacional do Lama está fazendo também, o pessoal da Europa, o pessoal das Américas também estão estudando esse livro, só que a gente começou há um tempo atrás, né? Eles estão ainda, acho que na metade do livro, mais ou menos. Vai ser bom também, né? É o tempo também que a gente vai ver o que é que vai fazer depois que terminar aqui. A gente também tem os estudos do Lama, né, que a gente está acompanhando, esses recentes, essas palestras que ele está dando, a gente vai seguindo. E também tem que esperar um pouco para ver qual é o movimento da Sangha, assim. É legal que a gente espere um pouco, né? Mas aí, entre isso, entre o Lama sair de retiro e sinalizar o que é que ele vai... Ele tá, acho que, arrumando, assim, um pouco todas as circunstâncias, né, ligadas ao próprio os laboratórios, né, os centros, o CCR, a própria prática dele, a prática das pessoas que estão lá. Então ele está arrumando. Eu vi que eles estão arrumando, eles deram uma arrumada no site do CCR, eles deram uma simplificada e um dos projetos que eles deixaram claros lá vai ser ele está construindo junto com a Eva, que é a co-diretora espiritual do centro também, que é aluna dele, uma das alunas dele sênior, que está em retiro também. Eles estão construindo um programa, assim. Então, vai estar deixando claro o programa para ser, digamos assim, aplicado nos centros, né? No CCR, porque tem esse lado do Creston, Colorado, tem um na Itália e tem um outro já iniciando, né, com uma terra comprada lá no Nova Zelândia. Então, acho que o Lama está organizando agora o processo, né, do próprio CCR, por onde ele vai andar, assim, um pouco, né? Então ele tá meio nesse processo assim de dar uma parada e uma organizada assim, né? Porque tem que estabelecer linguagens, estrutura para a coisa andar, né? Na hora que você tem um centro e movimentando aí, você começa agora a ter que realmente estruturar um pouco, né, o processo. Então acho que ele está nessa fase. Então, a gente vai esperar o que é que vem por aí um pouquinho em relação ao Lama Ala. Enquanto isso, também a gente está fazendo conexões muito importantes com o Eric Pemaskunsa, com quem está fazendo o body training, né? Nós temos o Lama Santen sempre em movimento, né? Incessantemente fazendo também o processo do SEB também, né? De reestruturando também os ensinamentos, tudo. Então a gente tem, né, bastante tarefa, bastante. Outros têm conexão comigo e o Rinpoche, outros mestres, né? Então a gente vai andando devagarzinho, assim. A gente tem que ter paciência, né? Porque a gente também tem que ter mérito, as causas e condições têm que se organizar para a gente ir andando, né? Pra gente ir andando. Então, nós temos esse mérito de ter, né, o SEB com o Lama Santa, e a gente ter o Eric Pemakun-san também nesse processo, o Lama Alan, alguns Migyo Rinpoche, alguns Tenzin Wangyal Rinpoche também, estruturando a Sangha no Brasil, né? Fora outros mestres, né? A Lama Tsering, o pessoal do Gompa, né? Chag do Cadro, né? Que tem também o Gompa Brasil. Então tem vários movimentos. Então a gente vai andando assim, né? Vai andando um pouquinho, né? Esperando um pouco também, dando passo devagar, e vendo o que está acontecendo também, né? Mas instruções de prática não vão nos faltar. E a gente já tem bastante material do próprio Lama Ala, vários livros, nós estamos estudando os outros livros dele, a Aline está também conduzindo os estudos, né? Então, a gente está indo devagarzinho, acho que estamos indo bem, assim, né? Devagar e constantemente, né? Mantendo essa continuidade, assim, que é também muito importante. Então, tá bom. Tendo dito isso, vamos para o que interessa para o nosso encontro hoje. Então, a gente vai começar com as nossas preces, para a gente estabelecer a motivação, fazer nossa prática de Guru Yoga. E aí eu trouxe uma prática hoje para a gente fazer junto com o Lama, com um áudio do Lama, do retiro de 2019, mas uma prática que ele trouxe, que eu achei bem interessante, para a gente dar um passinho atrás, assim. Uma prática bem importante, que é uma prática que meio que abre a nossa prática de Shamatha Vipassana, um pouco, assim. Que é aquela instruções à barria. Então a gente vai como se é uma prática quase que nos coloca na porta da prática das 4 aplicações da atenção plena, um pouco ali. Então a gente olha para todo o nosso aspecto de experiências, com a consciência visual, auditiva, tátil, e olha, entende, né? Daquilo que é experienciado, deixa ver apenas aquilo que é experienciado.
sem a gente estar aduzindo conceitos. E a gente também aí vê claramente o papel da mente conceitual, né? Da própria do campo mental, o que é que acontece na nossa mente, né? Nesse ambiente da nossa mente. Tem os pensamentos que surgem, e tem também os conceitos que surgem sobre os pensamentos que surgem, que é o pensar, o pensamento, né? Então, nessa prática, a gente olha, tenta se conectar com a percepção direta da nossa experiência. Isso é bem legal, assim. Então, só para a gente se lembrar um pouco dessa prática, que é uma prática muito importante, assim, para a gente também cultivar, que nos ajuda muito a nos preparar, inclusive, para tomar a mente como caminho. Essa prática dessa fase um que a gente está encerrando, né? Que é repousar na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente, sem deixar a mente, a consciência ser arrastada por esses conteúdos, né? Sem estar fabricando pensamentos aí nesse processo. Então também nos ajuda. Então eu achei interessante a gente trazer só pra gente dar uma assentada de novo, tá bom? Aí a gente segue o nosso capítulo. A gente tá terminando. Sim, também nós estamos aqui. Hoje tem, Ana Paula tá lembrando, né, que hoje tem um eclipse, né, da Lua, né? E a tem uma prática, o pessoal da sanga do Dzongsa Khyentse Rinpoche, eles mantêm a prática tem uma prece especial, prece de aspiração de Samantabhadra. Eu acho que vai ser meio que quase meia-noite, assim, 11h45, para pegar exatamente no momento do eclipse fazer essa prece que é muito auspiciosa, assim. Então, quem tiver interesse pode se conectar, se alguém puder pegar aí o link, não sei se vocês estão com o computador fácil para mim aí, para botar o link aqui se tiver um link aí da sanga do Dzongsa Khyentse Rinpoche e quiser praticar. Mas senão eu tento colocar lá no grupo, certo? Do Zap. Então pronto. Então vamos lá. Aproveitar esse momento auspicioso do eclipse. A gente então colocar toda a nossa intenção para a gente realmente purificar toda essa confusão que a gente vê claramente ao nosso redor, na nossa própria mente, mas ao nosso redor, nas mentes das pessoas, criando tanta confusão, tanto sofrimento. Que a gente possa pedir as bênçãos dos Budas para a gente poder pacificar isso tudo, né? E não causar mais dano, mais sofrimento, né, para os seres todos, não só humanos e não humanos. Então, um momento assim bem onde a confusão está se revelando assim de forma muito, muito grosseira, muito aparente, né? Então tá, vou compartilhar aqui, a gente começa. Eu vou, na verdade, antes fechar os microfones, só pra gente não ter nenhuma surpresa. E aí a gente começa as nossas preces. Então, convido vocês a trazer a atenção para o momento presente. Soltar todas as expectativas, todos os temores. Deixar que a consciência ilumine agora o corpo, onde a gente está sentado. Fica completamente presente. E diante de Guru Rinpoche aqui, nessa imagem, nos lembrando desse caminho vivo, da lucidez que está ao nosso alcance, que é revelada pelos nossos mestres, mas que eles apontam, que eles espelham, que não está separada de nós, da nossa própria mente. Então a gente começa lembrando rapidamente, né, a nossa situação e o potencial que está nas nossas mãos, relembrando rapidamente esses 4 pensamentos que transformam a mente. Acho que alguém colocou aqui no chat, depois a gente olha. Então, as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Nós nos alegramos, nos empoderamos por reconhecer todas as causas e condições que nos fizeram nesta vida reunir, né, esse mérito de ter esse corpo, todas as suas qualidades, inteligência, né, vantagens, e principalmente nós termos encontrado uma linhagem viva dos ensinamentos, Dharma autêntico, e a gente está podendo praticar. Tem encontrado os mestres que estão pegando na nossa mão, nos conduzindo nesse caminho. Então a gente se alegra com a nossa vida humana preciosa. E a gente lembra que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte.
A gente olha a natureza efêmera, a natureza de fluxo de todos os fenômenos, né? A natureza impermanente de todos os fenômenos. E também os fins dos ciclos, né? A nossa própria morte. Então a gente cuida de simplificar a nossa vida, de aproveitar cada momento como um momento de prática. Não perdemos tempo e olhamos de forma profunda essa natureza de mudança de todas as circunstâncias. E a gente não se deixa afetar por isso, transforma tudo isso em prática. E a gente lembra também que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente aprofunda a compreensão da natureza interdependente das causas e condições. A lei do karma. Então a gente cuida das nossas ações em corpo, em fala e em mente, porque a gente percebe claramente que tudo está interligado. O universo, o ambiente, nosso comportamento e nossa mente. Então a gente cuida. E por fim a gente lembra que a natureza contínua dos 3 reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. A gente aprofunda a compreensão da natureza do sofrimento, da raiz do sofrimento. Que é o sofrimento, a gente vê que é dos 3 níveis de sofrimento, mais grosseiro ou mais sutil. O mais importante é a gente reconhecer a raiz, que é o sofrimento mais sutil, que é o sofrimento que vem da ignorância e da delusão, da ignorância da nossa verdadeira natureza, como a nossa mente constrói a realidade, como ela opera, e a delusão que surge daí, porque a gente não compreende isso, a gente se complica em toda, reificando a nossa experiência e gerando aflições mentais, ações não virtuosas, colhendo sofrimento. A gente vê que a nossa mente, é na nossa mente que toda a confusão surge, mas é na nossa mente que a gente se libera. Então está nas nossas mãos a transformação verdadeira e genuína. Então, ao me recordar disso, surge em nós essa aspiração. Possa minha mente voltar-se para o Dharma sagrado, para a verdade. Surge em nós esse espírito, essa renúncia, essa inteligência do Sansara, esse espírito de emergência que busca dar 180 graus nesse caminho, nos direciona para a liberação completa. Então, com essa aspiração, com esse coração aquecido, com essa intenção, a gente então renova o nosso voto de refúgio nos 3 jóias, nesse caminho de transformação verdadeiro, e nosso voto de Bodhisattva, de fazer esse processo para liberar a nossa própria mente, para trazer benefícios verdadeiros a todos os seres com quem a gente contactar. Então, no Buda, no Dharma, na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye Chodan Saki Choknam Lam Janchu Bardu Dani Kyapsuchi Dagi Jinsogi Pesonam Kim Drola Pentir Sangye Drupar Shok Sangye Chodan Saki Choknam Lam Janchu Bardu Dani Kyapsuchi Dagi Jinsogi Pesonam Kim Drola Pentir Sangye Drupar Shok. Então é natural surgir em nós essas aspirações, que é a semente da Bodhicitta. Que todos os seres tenham a felicidade, suas causas, nós não estamos sozinhos nesse caminho. Que todos eles, todos os seres, nós, todos os seres sejamos livres do sofrimento e de suas causas. Que nós e todos os seres nunca sejamos separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento. Que possamos todos nós permanecer em grande equanimidade,
livres do apego aos que estão próximos, da aversão aos que estão distantes. Gerar essa mente de lucidez, de compaixão e sabedoria. Então, a gente pede as bênçãos de Guru Rinpoche com a prece das 7 linhas, peça a bênção de toda a linhagem, para que a gente possa, toda a nossa confusão possa ser removida, nossa e de todos os seres. A gente pode imaginar essas bênçãos indo do coração de Guru Rinpoche para todos os seres. A gente pode imaginar todos aqueles especiais, aqueles que têm o maior poder nas mãos, que podem causar mais sofrimento ainda aos seres. Que todos os nossos obstáculos externos, internos e secretos possam ser completamente removidos e a lucidez possa despontar em nossos corações e nossas mentes. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Yugi Nujansam Pema Gesa Dompola Yasen Chogi Nyudrunye Pema June Jesudra Kurdu Kandru Mampekor Kiki Jesudadru Ki Jinge Lopte Jesu So Guru Pema Siddhi Hum Orgen Yugi Nujansam Pema Gesa Dompola Yasen Chogi Nyudrunye Pema June Jesudra Kurdu Kandru Mampekor Keki Jesudadru Ki Jinge Lopte Jesu So Guru Pema Siddhi Hum. Estou sentindo as bênçãos de Guru Rinpoche no nosso coração, no coração de todos os seres. Guru Rinpoche alegremente se dissolve em luz, que se transforma numa esfera luminosa, radiante com as 5 cores de sabedoria. Vem para o topo da nossa cabeça, desce pelo nosso canal central, repousa em nosso coração. E nós recebemos as bênçãos de reconhecer que a nossa mente, a consciência iluminada de Guru Rinpoche, se tornam inseparáveis, como água derramada na água, como espaço fundindo-se com espaço. Desse lugar, com essa confiança, que a gente então vai fazer a nossa prática hoje, seguir o nosso estudo, para nós realmente saborearmos essa inseparatividade e todas as qualidades da nossa mente mais profunda, que é idêntica às qualidades das mentes dos Budas, todos os seres. Eu convido vocês a encontrar uma posição confortável, para a gente fazer uma prática junto com o Lama Alam, 24 minutos, uma prática de Shamatha, mas que nos abre para a prática de Vipassana. Então, instruções da barriga. Eu vou compartilhar o áudio. Na verdade, eu vou ter que fechar aqui, só um minutinho, gente, porque eu compartilhei sem som. Então, deixa eu compartilhar agora com som. Pronto. Então, encontre uma posição confortável e a gente vai começar a nossa prática. And now, with very few words, let us each sequentially, gradually, settle body, speech and mind in the natural state. E agora, com poucas palavras, nós vamos estabelecer o corpo, a fala e a mente gradualmente e sequencialmente.
Having settled your mind in its natural state, with awareness relaxed, still and clear, rest right there. Tendo estabelecido a mente no seu estado natural, com a consciência relaxada, quieta e clara, descanse exatamente aí. In that flow of clear, cognizant, non-conceptual knowing. Nesse fluxo de saber, de percepção clara, não conceitual, contínua. Then gently let your eyes open. E gentilmente abra os olhos. Let the luminosity of your awareness illuminate, as it naturally does, all appearances arising in this visual domain. E deixe que a luminosidade da consciência ilumine, como ela sempre faz, todas as aparências do domínio visual, on which we impute the labels, colors, shapes. sobre o qual nós imputamos rótulos, cores e formas. But while resting in the stillness of your awareness, Mas repousando na quietude da consciência, direct your attention to this entire visual domain. dirija a sua consciência para todo esse domínio, a sua atenção para todo o domínio visual. Clearly, discerningly seeing, knowing the whole range of appearances that arise within this domain. Vendo, discriminando claramente todas as aparências que surgem nesse domínio. And as the Buddha counseled to Bahia, in the seen, let there be just the seen. E como Buda instruiu Bahia, no que é visto, deixe apenas haver o que é visto. Which means not to add onto what is seen your labels, conceptual associations, memories, projections. O que significa não acrescentar ao que é visto os rótulos, elaborações conceituais, projeções, Your likes and your dislikes. o gosto e o não gosto. Simply be aware Apenas tenha consciência of what is manifesting to your awareness in this visual domain from moment to moment. Apenas tenha consciência do que se manifesta à sua consciência a cada momento, nesse domínio. And observe these appearances nakedly, without cloaking them with any conceptual projections of any kind. E observe essas aparências de forma nua, sem vesti-las com qualquer tipo de elaboração conceitual. Then close the eyes. Agora feche os olhos. And once again rest in the non-conceptual flow of awareness of awareness. Mais uma vez, descanse no fluxo não conceitual de consciência da consciência. While resting there in that stillness, direct the light of your awareness to the auditory domain, the domain of sound. Descansando na quietude da consciência, dirija a luz da consciência ao domínio dos sons. And in exactly the same way, in the herd,
let there be just the heard. E exatamente da mesma maneira, no que é ouvido, deixe haver apenas o que é ouvido. As you previously observed, visual appearances arising without superimposing upon them any sense of I or mine. Similarly, nakedly observe sounds without any such superimposition of I or mine. They are just sounds. Da mesma forma que sobre as imagens você não sobrepôs nada com respeito a eu e meu, nenhum conceito de eu e meu, da mesma forma com respeito aos sons, observe de forma nua, sem sobrepor conceitos de eu e meu. São apenas sons. They have no owner. Eles não têm dono. Then once again let your awareness return home, come to rest in its own place, holding its own ground. E mais uma vez, deixe a consciência voltar para casa. Deixe que ela descanse no seu próprio lugar, se sustentando na sua própria base. Rest again in the flow of self-knowing awareness. Descanse novamente nesse fluxo de consciência que se autoconhece. Again, while sustaining the stillness, direct the light of your awareness to the entire somatic field. Mais uma vez, sustentando-se na quietude, dirige a luz da consciência para todo o campo somático. And to whatever tactile sensations manifest as appearances. E para qualquer sensação tátil que se manifesta como aparência. And to whatever feelings of pleasure, pain, or indifference that arise as in modes of subjective awareness of those tactile sensations. E para todas as sensações agradáveis, desagradáveis ou neutras, que surgem como uma experiência subjetiva relacionada a essas sensações. And in the tactily felt, let there be just the tactily felt. E no que é sentido no campo tátil, deixe haver apenas o que é sentido no campo tátil. Releasing all grasping, all projection of I or mine. E solte toda a fixação, todas as projeções de eu e meu. These are just tactile sensations and feelings arising in space. São apenas sensações táteis e sentimentos surgindo no espaço tátil.
Having extended your attention out into the somatic field, now retract the flow of mental awareness right back to its own ground. Depois de ter estendido a consciência para fora, para o campo de sensações táteis, deixe que agora ela volte para a sua base. Once again, open the eyes. Uma vez mais, abra os olhos. All of your 5 physical senses open. Todos os 5 sentidos físicos abertos. And with your mental awareness, examine closely. Are you able to directly perceive anything that does not manifest to you by way of any of the 5 physical senses? E por meio da sua consciência mental, pergunte a si mesmo: você consegue perceber alguma coisa que não esteja relacionada, não seja por meio dos 5 sentidos físicos, algo a mais? Are you not able to non-conceptually perceive discursive thoughts, for example? Você é capaz de perceber não conceitualmente pensamentos discursivos, por exemplo? Seeing them arise in the space of the mind like a flock of birds that fly into the sky. Vendo-os surgir no espaço da mente como um bando de pássaros voando pelo céu. Without flying with them, without thinking the thoughts, can you non-conceptually observe them? Sem voar junto com os pássaros, sem pensar os pensamentos, observando-os de forma não conceitual. Can you observe mental images, as in memories pertaining to the past, fantasies pertaining to the future? Você é capaz de observar memórias que pertencem ao passado e fantasias que pertencem ao futuro na forma de imagens? Can you observe other activities of the mind? Você consegue observar outras atividades da mente? Such as the rising and passing of desires and emotions. Como desejos e emoções surgindo e desaparecendo. Qualities of the mind, such as dullness and agitation. Estados da mente como agitação e sonolência. All of these mental events arise in the 6th domain of experience called the space of the mind. Todos esses eventos mentais surgem no 6º sentido. Single-pointedly focus the flow of your mental awareness on this one domain, the domain of the mind. Agora foque unifocadamente, exclusivamente, com a atenção mental, esse espaço mental, onde surgem todas essas atividades da mente. From the stillness of your awareness, observe the movements of the mind. Da quietude da consciência, observe os movimentos da mente. And in the mentally perceived, let there be just the mentally perceived. E no que é mentalmente percebido, deixe haver apenas o que é mentalmente percebido.
without projecting any sense of I or mine, sem projetar nenhuma sensação de eu e meu, by perceiving nakedly whatever arises within this domain. mas percebendo de forma nua o que quer que surja no espaço mental. When you in this way closely examine, observe, all phenomena arising in each of these 6 domains of experience, you may note or recognize that they are all empty of you. Quando você examina de perto todas as aparências que surgem nos 6 domínios da experiência, você pode reconhecer que elas são visões vazias, e vazias de você mesmo. They are empty of yours. São vazias do seu, do que é seu. You are nowhere to be found within these 6 domains of experience. Você não pode ser encontrado em nenhum desses 6 domínios da experiência. And nor are you to be found by way of any of these appearances. E você também não pode ser encontrado por meio dessas aparências. Let your awareness once again come to rest right where it is. Deixe novamente que a sua consciência repouse exatamente onde está. And examine awareness itself. Examine a própria consciência. And in the awareness, let there be just awareness. E na consciência, deixe haver apenas a consciência. And you will see that awareness too is empty of you. It has no owner. E você verá que a consciência também é vazia de você. Ela não tem dono. And rest then in the knowing of the emptiness of you as the referent of your name. E repouse nesse saber de que você é vazio.
Devagar, liberando o corpo, movimentando o corpo, trazendo a atenção para o nosso encontro. Tudo bem? Essa prática eu acho maravilhosa, assim, que é uma prática que te coloca dentro te convida a reconhecer todos os 6 domínios da experiência, né, da consciência, e perceber, né, da quietude da consciência, perceber essas 2 funções da mente, né? A função perceptiva e a função conceitual, né? E aí essa é uma prática que nos abre um pouco o reconhecimento dessas 6 dimensões e de como a mente opera em relação a essas 6 dimensões. Se consegue estar completamente presente de forma nua as aparências que surgem nesses campos, visual, auditivo, tátil. Aí ele não falou no olfativo e nem no gustativo, que são experiências menores, um campo onde a gente não olha muito, assim, não tem muita relação com essas experiências, mas, né, em especial a visão, a audição, o campo tátil e a própria mente, né? O domínio mental, que é onde a gente está mais ainda embrenhado, assim, né? E como é que a consciência opera? Esse modo perceptivo, a mente opera nesse modo perceptivo ou nesse modo conceitual, né? Isso nos prepara, nos coloca um pouco dentro da mandala para a gente encontrar a experiência da prática que a gente está fazendo, que de tomar a mente como caminho, tomar a consciência e as aparências como caminho, né? Então, e tentar permanecer na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente, até a gente chegar no primeiro tipo de atenção plena, que é a atenção plena unifocada, né? De simultaneamente estar consciente da quietude da consciência e dos movimentos da mente, sem ser arrastado, sem se identificar, sem se fixar. Ana Paula, né? Eu não sei se você já tinha feito alguma vez essa prática, Ana. A gente já viu no início do estudo, a gente viu, sabe? Que é exatamente na fase que ele vai apresentar umas práticas de vipassana na natureza da mente antes da gente começar a fazer a prática de tomar a mente como caminho. Certo? Nesse ensinamento da fase 1, ele começa, depois que a gente tem as preliminares, Guru Yoga, aí a gente senta, relaxa. Aí a primeira coisa que ele faz é nos convidar a examinar a natureza da mente, a natureza da experiência, entre corpo, fala e mente, quem é primordial, e sendo a mente primordial, quem é essa mente? Onde é que ela está? Onde é que ela se localiza? Qual é a originação, a origem, destino? Então, o Lama, quando ele deu esse retiro em 2019, essa fase 1, ele apresentou ele começa com essa prática para nos introduzir nas práticas de Vipassana. Então, é bem interessante, assim, é uma prática que abre um pouco, que une um pouco, chama-te Vipassana, se nos coloca na beira de fazer a Vipassana como na tradição Theravada, as 4 aplicações da atenção plena, que é, né, ficar atento, né, olhar de forma bem, bem de perto a experiência de corpo, daquilo que a gente chama corpo, ou seja, ficar presente às sensações táteis, aquilo que a gente chama de corpo, depois ficar bem presente, consciente aos sentimentos, aquilo que a gente chama de sentimento, que é essa energia que flutua, gosto, não gosto, as alegrias, tristezas. Depois ficar bem atento à mente, aquilo que surge nesse espaço mental. E a 4ª prática é a atenção plena ao corpo, a atenção plena aos sentimentos, a atenção plena à mente e a atenção plena aos fenômenos. As 4 aplicações da atenção plena. Que é uma prática de Vipassana, na verdade. A introdução é a parte de Vipassana da tradição Theravada. Que para nós assim, é um passo bem importante para a gente entrar nas práticas de Vipassana do Dzogchen, assim, né, dessa tradição do Mahamudra de Dzogchen. É você poder estar presente completamente presente, experimentando diretamente
aquele campo de experiência sem estar sendo arrastado, sem estar a mente conceitual sendo arrastada ali. Oi, Ana. Essa questão do corpo que eu achei mais difícil, porque como eu tenho um conceito de tensão muscular, assim, né, aqui no ombro e tal, aí quando eu preciso soltar, né, que isso não sou eu, é muito, é muito louco, porque O meu que ombro sou eu, está né? doendo, né? É, Meu ombro está doendo. Tem um monte de conceito associado à coisa, né? A experiência direta da tensão, né? Mas é um isso. convite para a gente olhar diretamente para a atenção, sem sobrepor nenhum conceito de eu e meu. Esse é um desafio muito interessante, assim. É uma prática legal, assim, para a gente fazer, assim, né? E relaxar, né? Porque É. o fato de a gente estar observando, já está funcionando a prática. O ponto é, e o fato de a gente estar observando os conceitos surgindo também está funcionando a prática. O ponto é a gente simplesmente perceber e não deixar isso tomar, tomar de Amplitude. conta, tomar de conta. Deixar a consciência de tudo isso ser maior do que o movimento, esse movimento que vai surgir. Entendeu? Seja Uhum. externo ou interno. Então é uma prática bem interessante, assim, bem poderosa. Bem poderosa. Faz ela. Eu vou botar no grupo depois de terminar o nosso encontro, que eu colocar o vídeo do encontro, aí eu já coloco o áudio dessa meditação e o PDF. Barriga, né? Tá bom. Tá? Instruções da barria. Tá certo? E Obrigada. aí, quem quiser depois fazer de novo com calma, veja que no começo ele não dá, eu também não esqueci de lembrar vocês, mas no começo ele deixa em aberto a gente começar com os olhos fechados para estabelecer o corpo, a fala e a mente, seus estados naturais. Ou seja, colocar o nosso corpo num estado de relaxamento, de quietude, né? De presença, nossa respiração fluindo naturalmente, que é aqueles estágios, né, de estabelecer o corpo em seu estado natural, a fala em seu estado natural e a mente em seu estado natural, clara, presente, sem preocupações. Então a gente pode fazer isso até de olhos fechados, como ele até imaginou que a gente estaria fazendo. Tanto que Uhum. logo no começo ele diz, agora abra os olhos, né? E aí deixa a consciência repousando em seu próprio lugar, quieta, clara. Agora olhe para esse campo de experiências da consciência A visual. visão, né? É. Isso. Entendeu? Aí você pode então repetir essa prática assim, começando de olhos fechados, aí depois quando ele dá o comando para a gente olhar para o campo do domínio visual, a gente olha, mas olha da partir da quietude da consciência. Agora a consciência vai experimentar esse campo de experiências. O que está nesse campo de experiências visuais para a consciência? A consciência Eu, quieta. A o que, própria o que, eu- formas e cores. o que eu percebi, tipo assim, eu não sei, ainda tenho dúvida, é que é, a consciência é o observador, né? É, a mente que observa. Isso. Mas esse observador também é um observador, né? A mente, ela olha para si mesma, ela tem consciência de si mesma, ela é auto-iluminadora, ela se auto-ilumina. É como Tem uma ele hora assim, tem é, uma hora que eu peguei assim, tipo, caramba, eu acho que é também observadora, né? Sei lá, me deu porque uma. tem sempre, ele sempre quando ele nos, é interessante essa prática, olha com calma, faz de novo, lê direitinho a instrução, eu vou colocar o PDF, porque ele está nos convidando desde o começo, estabelecer o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais. Qual é o estado natural da mente? É a mente calma, quieta, é a consciência repousando no momento presente. Então, aí agora ele convida, deixa a consciência repousar em seu próprio lugar. Consciente de estar consciente. Então, é a consciência iluminando a si mesma. Isso é a consciência, essa experiência da consciência iluminar a si mesma. A gente saber que está consciente. A consciência, o observador está consciente dele mesmo. Dele mesmo, não é uma outra coisa. Aí, desse lugar, é que ele vai nos convidar a experimentar os campos das outras consciências. O campo visual, aí desse lugar de quietude da consciência, olhe para
Direcione a consciência para o campo visual. Então, agora a gente não vai só. A consciência não vai estar aqui olhando para si mesma, ela vai estar direcionando a atenção para o campo visual. Aí você vai ver o quê? Cores e formas. É isso que a consciência visual vê. Só que a consciência visual opera acoplada com a consciência mental. Porque a consciência mental olha para aquelas formas ali, já dá nome e rótulos. Eu aqui na minha frente eu tenho computador, né? Foto, quadro, canetas, livro, entendeu? Então, e a gente começa a perceber, a consciência visual vê cores e formas. Mas a consciência mental, imediatamente acoplada à consciência visual, rotula, cria objetos. Pote, né? Copo, que tá aqui. Aí você, mas é o que ele está pedindo que a gente, então, simplesmente repouse na consciência perceptiva. E sem ficar fazendo ela, e sem olhando para essas coisas, além da gente, a consciência discriminativa, a gente discrimina essas diversas aparências, a consciência perceptiva discrimina. Ela não vê um borrão, ela vê cores e formas diferenciadas. A mente conceitual vê objetos, vê quadro. Relacionado com a gente, né? Sim, tem a ver com a nossa história. E naquele momento. E aí a gente vê assim, a minha foto do Lama, o meu computador, não é só um computador, o meu computador. O seu pote, né? Meu pote. É um pote, mas daqui a pouco ele não aí tem uma mais história. seu, né? O pote que eu fiz, não sei o quê, aí, tá entendendo? Então tudo tem. Aí, isso aí são elaborações, conceitos sobre a experiência. Certo? Eu acho interessante porque eu aprendi em um momento, por exemplo, esse pote, né, que você falou. Esse pote é um pote que eu utilizo para isso, são os conceitos que eu dou ao meu pote, né? Só que esse pote, ele não é um pote, né? Ele pode ser... Qualquer coisa. Um Pode, jarro, em permanência. se transformar num apoiador de porta. Qualquer coisa. Exatamente. Então a realidade é assim. A realidade é uma construção. É uma magia que a mente constrói e a gente se relaciona e aí por isso a gente se fixa, mas a gente se fixa e aí a gente gera toda uma confusão. Gera as aflições mentais, gera toda a confusão por conta disso. Mas a realidade ela é mágica e aberta. É interessante. Essa prática é muito poderosa, gente. É muito poderosa essa prática. Façam, experimentem e aí vão percebendo assim, né, o que é que vocês vão realizando assim, muito interessante. Oi, Ana, Paulo. Obrigada, Ana. Ana Paula. Agora eu que agradeço. Ana ou Paulo? O que eu percebo primeiro é que o rótulo e aquilo que é percebido estão muito colados, né? Muito difícil descolar. É claro que se eu sinto algo coçar, eu não preciso me ocupar com o rótulo, de dizer exatamente qual é a área que está coçando, coisa assim. Então, beleza, dá para diferenciar um pouco melhor. Mas o que eu ouço também, eu posso ouvir o latido do cachorro e não ficar preso nesse rótulo, latido do cachorro, né? Mas a experiência de observar os pensamentos é para mim, muito mais difícil, né? Ou seja, você está falando aí, né, quando a gente direciona a consciência para o domínio da consciência mental, onde surgem as aparências, que são pensamentos, imagens, né? Ali é mais difícil ainda, com certeza. Agora, Paulo, só aí fazer eu vejo normalmente aquele pensamento que eu já pensei. Eu estava pensando em tal coisa. Mas o pensamento que eu vi é o que já aconteceu. Eu não estou ainda qualificado para poder observar o pensamento enquanto ele está fluindo, surgindo. Mas isso é uma familiarização, né? Uma condição que a gente vai se familiarizando e vai ficando apto para isso, né? Para ver. Mas uma coisa, só uma relação aos rótulos. O ponto, a gente também vai olhar e ver que
A gente perceber rótulos não é um problema. Até porque a gente precisa dos rótulos para a gente se comunicar. A gente está no mundo, a gente vai precisar identificar coisas. Isso é útil. A mente conceitual, ela tem essa utilidade. O problema é que a gente se fixa nos rótulos que a gente cria, nas relações que a gente cria com as coisas, e a partir daí gera um monte de visões congeladas a partir desses rótulos. Porque as coisas a gente precisa ter nomes para a gente se relacionar. O próprio Dharma, ele gera rótulos, né, conceitos, para nos ajudar a ir além dessa mente que se fixa aos conceitos. Os conceitos não tem problema, o problema é a fixação aos conceitos. Entende? Esse é o ponto, é a fixação. Então a gente se aproxima da prática com um frescor, com uma abertura, com um relaxamento. Porque a gente agora tá muito fisgado, assim, tá muito preso a esse processo de se fixar e reagir aos conceitos, a forma que a gente percebe, que a mente, digamos assim, identifica a realidade, assim, a nossa realidade, a realidade da nossa experiência. Mas, com o tempo, a gente se acostumando a olhar e ver todo esse processo, mesmo a ver a confusão, ver a nossa mente lá, a gente assim, nem percebeu o que está surgindo ainda, isso já é um processo de liberação acontecendo. É o caminho, né? É o caminho. Porque é a partir daí que a gente vai poder liberar. Oi. Talvez ainda tenha muita prática para a coisa ficar mais límpida. Por exemplo, eu sei que eu sou eu. Então esse saber não depende do rótulo Paulo, né? Enfim. E é interessante, a partir desses ensinamentos, observar, né, que esse sei que eu sou eu não é esse corpo. O corpo é um pedaço, os pensamentos são outro, a cultura são sentimentos. tudo mais. Aí quando chegou naquela instrução de ver que essa consciência de que eu sou eu também é vazio do referente, né? Aí realmente é uma coisa Esse é o ponto, exatamente. Esse é dá o um nó. ponto. Esse é o ponto. Porque a gente quer encontrar algo, né? A gente quer encontrar pra gente se agarrar, né? Mas é o ponto. Esse os ensinamentos sobre a vacuidade chega nesse lugar aí. A vacuidade é essa dimensionalidade aberta, viva, luminosa e cognoscente. Também não é um nada. Não é um nada. Aí a gente relaxa um pouco. Opa, não é um nada. Ainda bem, né? A gente não quer se separar da gente, né? De certa forma, não vai. Agora, o problema é que esse agente é que a gente vai expandir essa experiência. O que é esse agente? Eu. O que é esse eu? Apego, né? O que é esse eu? O que é esse eu? Né? É o corpo, aí tende a ser, é o corpo, é as sensações, é a mente. Aí a investigação é isso aí, é olhar para a realidade como ela é, né? É o caminho da liberação e da iluminação completa, né? É uma prática interessante, né? Traz bastante coisas, a gente pode olhar bastante coisas assim. Então eu convido vocês a aproveitarem essa prática e fazerem, tá bem? Eu Flori, Oi, querida. que eu notei uma coisa assim, com essa prática a gente já vem fazendo algumas vezes. E à medida que eu estou fazendo mais, eu vejo assim, que a minha reificação do corpo, ela vai desaparecendo aos pouquinhos, sabe? Porque no final das contas, o que vai restar nele? A consciência. É. Mas assim, a gente está tão amarrado a tanta coisa. Mas o que eu vi assim que o corpo parece estar menos sólido, entende? Já não tem momentos que não está assim. Isso é um espaço aberto, porque nós não somos o corpo é um objeto também. O corpo para nós assim a gente vê como um objeto, né? Mas se ele fica Agora menos nós estamos sólido, identificados com o corpo. Agora mesmo nós estamos, porque a agora gente vai estamos. saber quando acontecer alguma coisa com o corpo, assim. Quando a gente sofre uma doença, uma limitação. Como é que a gente vê isso? Como é que a gente se Isso que eu relaciona com pensei, isso? sabe?
isso que eu pensei, poxa, se os planejamentos do paciente com tanta dor, ai, se pudesse assim, se desgrudar aí um pouquinho do corpo, ai, isso é uma magia, é uma coisa mágica, é um espaço que abre, entende? Essa prática de Não, atenção plena ao corpo, que o Lama, inclusive, explica no Felicidade Genuína, né? Tem um capítulo sobre hum, essas 4 aplicações da atenção plena, que é esse olhar de perto, é como se fosse uma prática de Vipassana do Theravada. Olhar diretamente a experiência como ela é. No que é visto, deixa ver apenas o que é visto. é visto. Sem adição de rótulos, conceitos, É. histórias, blá, 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 eu, meu. Então, essa é uma prática muito poderosa, muito poderosa. Então, é muito legal a gente fazer isso. A gente acumular essa experiência de olhar. Porque a gente vai, a uma hora H, vai enfrentar uma doença muito, se pode ver ser muito severa, inclusive a condição que vai nos levar para a morte. Então, é muito interessante a gente se aproximar dessas práticas de olhar diretamente o corpo, sensações, a mente e os fenômenos como um todo. São as práticas de Vipassana, né? Então, é muito interessante, É muito libertador. E a gente impressionante. começa e vai abrindo espaço mesmo. Eu me lembro, por exemplo, eu me corto, tenho alguma coisa assim, eu não tenho nenhuma reação emocional em relação a. Pode ter a dor ali, trata aquela dor, mas não tem uma reação emocional. Eu vi uma vez uma menina que se cortou, até uma praticante da onde vou te dar o nome, ela se cortou no dedo assim, ela começou a ficar mal. Tipo, ai, meu Deus, meu dedo. Tá entendendo? Era um corte no dedo. Mas a identificação é tão grande que a gente sofre não pelo corte, porque tem aquela dor do corte, óbvio, né? Tem a dor, que inclusive esse processo de dor vai também se ampliando, né? Você vai ficando mais. Você pode Ela até pode ter ficar algum sentado. trauma, né? Por exemplo, não, mas não é só isso. Nós temos essa identificação. Eu posso também não ter sofrido isso com o dedo, mas vai ver que, sei lá, um cara me aponta uma arma, ou sei lá, eu sofro uma outra coisa e eu vou ter uma reação ali emocional em relação. Com certeza, eu não tenho uma liberada do corpo. Mas eu estou te falando uma coisa assim, um exemplo, né? Que a gente começa a perceber. De repente você pode perceber que um corte que tanto te perturbava, agora não te perturba mais. Claro que outras coisas vão perturbar. Mas, tá entendendo? A gente gradualmente vai ganhando Espaço. espaço. Eu Entende? tenho uma Flori, amiga do. Oi, só um instantinho, Lana. Só termina, Ana. não, não, pode falar, Ana Paula, pode falar. Eu tenho uma amiga do Dharma, ela é super, super mãe, ela é super tudo, bem assim. Mas ela não pode ver sangue. Uhum, Ela vê sangue, ela desmaia. pois é. Eu não acreditei quando eu soube disso. Então eu acho que cada Mas é um, isso. né? Exatamente. São nossos karmas, né? São nossos karmas. Nossa experiência, nossos traumas. Oi, Lana. É, então, das instruções, o que é visto deixa Ver apenas o que é apenas o que é visto, visto? me lembra a questão do começo e do final do Zen, que ele diz, a gente tudo Apenas fará ser. para tomar apenas uma xícara de chá. Mas tomar apenas uma xícara de chá. Então, e quanto é difícil essa instrução, né? Porque já vi explicações assim, porque o chá é quente. Ao você tomar a xícara de chá, leva um tempo para aquilo acontecer. E como fazer para tomar só aquela xícara de chá? Mas não é que é só uma, é só tomar o chá, não fazer mais nada, não Uhum. pensar, não elocubrar, não inventar, não imaginar, é só tomar o chá. Então, tudo nós faremos para, ao final, tomarmos apenas uma xícara de chá, né? Está Então, são presente, instruções. né? Está Exato, são presente. instruções muito, muito poderosas, É, né? São é, instruções é. iniciais e É o mesmo, finais, com né? certeza. E Fundamentais, assim. fundamentais. E para o começo e para o final Com certeza. do caminho. Começo e para o final do caminho. E a outra coisa que eu queria comentar com essa que a Marcele falou, essa identificação do corpo, é muito forte. Assim,
eu estava com a Marcele saindo do monastério no Nepal e indo para o Tibete. Aí eu estava esperando a van assim chegar e muito limboso estava o chão, eu simplesmente escorreguei. Marcele vai lembrar disso. Eu simplesmente escorreguei. Só isso. Só isso que eu falei. Ai, 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 escorreguei no perto do cotovelo aqui. Mas eu estava muito vestida, estava frio, estava muito vestida, né? E nada aconteceu. Eu levantei e estava calmíssima. Nada aconteceu. Nós entramos na van e na hora que eu entrei, e foi a única vez que eu tive isso na minha vida. Na hora que nós entramos na van, eu comecei a pensar assim, ó. Eu vi que talvez estivesse sangrando, porque veio alguma coisa no Quente. punho, assim, alguma coisa quente, veio alguma coisa quente no punho. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, eu tô indo para o aeroporto, eu tô indo para o Tibete, o que vai acontecer? Esse negócio vai sangrar, vai inflamar, vai isso, vai aquilo. Aquilo começou a tomar conta da minha mente de uma certa maneira, e sabe o que aconteceu comigo? Eu hiperventilei inteira. Eu suava, o Marcelo falou, tava eu e a Marcelo viu melhor porque viu de fora, eu só vi de sensação. Eu suava por quantos poros eu tinha, naquele frio que tava, né? Ela falou, não, Ana, fica calma. Falei, mas o que tá... Eu muito calma, mas eu não compreendi o que estava acontecendo comigo. O que está acontecendo comigo? Eu falava para ela, e ela dizia assim: você está hiperventilando, como se isso fosse uma resposta para mim, sabe, Fran? Isso não era bem uma resposta para mim, né? Você está hiperventilando, ela falava para mim. Falei, mas o que está acontecendo? Você ficou tão nervosa, Lana, tão nervosa, né, que você subiu o pico de estresse, assim, assim, assim. Você nem Então, viu que estava nervosa. eu não vi o que estava acontecendo, para mim estava tudo bem. Então, eu só quis dar um exemplo assim, É, que às vezes a gente controla tanto a mente e tá tudo bem, mas o corpo não responde com do mesmo certeza. jeito. A gente, porque por isso que é corpo, fala Tá tudo interna, fala interligado, externa e tudo interligado, mente. tudo interligado. Exatamente. Por quê? Porque a gente está controlada. Então, você É, está controlando aquela dor que cortou o dedo, por exemplo, mas de repente o seu corpo, é, quimicamente, é. ele dá respostas que são maiores que a sua mente. No caso, você com certeza fez a associação depois da fragilidade da situação que você estava, né? Não foi pela queda, mas a situação ao redor, viagem, não sei o que, bababá, no outro lado do mundo. Aconteceu isso comigo uma vez que eu tava. Minha filha foi fazer uma extração de 2 sisos num dia, e para fazer um tratamento ortodôntico. E eu tava com ela, né? Ela tinha 17 anos, uma coisa assim, 16 anos. Aí eu fui muito tranquilo, meu pai dentista, minha irmã dentista, então esse ambiente outra coisa. Fui com ela com a intenção de estar junto com ela na hora da cirurgia. Fiquei com a mão lá nela, quando a médica anestesiou, começou a afastar o dente, assim, a gengiva pra, né, afastar. Eu comecei a ficar com a minha vista começou a ficar tonta, assim, eu sei, então, acho que eu vou desmaiar. Aí a moça, não, então solte a mão dela, a menina fica aqui com ela, e eu fui sentar, tomar uma aguinha. Uma coisa assim, do nada, assim, entendeu? Só eu ver aquela situação ali, né? Afastando. Pronto. É assim. Porque eu só quis dar um exemplo, porque são reações químicas, Sim, sim, físico-químicas, sim. que Que o você não tem corpo controle. tem, que a gente não tem controle, É, que a sua mente está bem, você é, está estabilizado, não tem isso. por que estar É, tensa, né? é, Mas o corpo, é, ele é. tem respostas automáticas que às vezes a É. gente E também a não... gente não tem clareza do que está acontecendo na nossa mente, a gente não está vendo o que está sendo. Por exemplo, quando eu olhei para aquilo, a minha mente viu, aí já fez uma projeção. Aí que deu exatamente. Que eu nem estava com consciência. A gente não tem consciência do que está acontecendo na nossa mente. Né? E aí o corpo já Tem uma prática entrou. muito boa que é o Nilnês, né? Não Já conheço. fez? Não. Não. Nilnês, você não fica sem beber água, fica sem comer. É uma prática do budismo tibetano, do Tantra, né? Então ali você entra profundamente Você mexe com nessa. todos os karmas, né? Com todos os padrões que estão ali. Mas vamos lá, Paulo e Ana, e vamos lá para a gente seguir o nosso estudo. Ana.
Já que tu não falou uma experiência, eu vou falar de uma rapidinho. Aconteceu há 30 anos atrás comigo. Mas assim, eu entrei de bobeira num coma alcoólico, né? E aí tinha dois, eram amigos médicos, e aí me pegaram, levaram lá para minha casa, e daqui a um pouco eu tô assim do alto, olhando para aquele corpo, eu falei assim, não é? Aquele lá sou eu. E meus dois amigos, o que que eu tô fazendo aí? Né? Eu me lembro de eu me perguntando o que que eu tava fazendo lá caída, né? E os dois me vendo, botando glicose e não sei o quê. É interessante, né? Porque você vê Você teve uma experiência fora do corpo, né? Assim. Nossa, é uma coisa impressionante. Só tive essa e nunca me esqueci. É isso. Vamos lá. Mas tá bom, né? Lembrar que todo o nosso corpo grosseiro tá ligado com o nosso corpo sutil, também com os canais, tá ligado com a energia do prana, a nossa mente, tá tudo interligado. Então, quando a gente entra no caminho da meditação, a gente, inclusive é o tema que ele vai falar um pouco assim no comecinho dessa parte nova que a gente vai ver, que tem a mente e a energia que estão associadas, né? E fora o corpo grosseiro. Então, na verdade, nada está separado da mente, né? Esse nosso corpo aqui é uma manifestação da nossa própria consciência. Então tá tudo interligado. Então tem o corpo grosseiro, tem o corpo sutil, e aí é por isso que tem os nhamos aí, né? As experiências todas, é porque quando a gente começa a lidar com um corpo, a gente vai afetar os outros, né? Então a gente tá lidando com o corpo mental, o corpo muito sutil, a gente começa a afetar o corpo sutil e o corpo grosseiro. Então tá tudo interligado, assim, né? Então a gente precisa integrar. Que tem as práticas, o caminho Vajrayana é bem rico, tem as práticas que vão nos ajudar a lidar com todos esses níveis, desses corpos todos, né? Então é interessante, assim. Então tá, podemos seguir? Foi ótimo, assim. Essa prática é maravilhosa, então eu convido vocês a fazerem mais, assim. Experimentar ela um pouquinho. Então deixa eu compartilhar. Deixa eu ver aqui a sequência um pouco. Vamos voltar só pra gente ler rapidinho onde a gente parou. Então, para a gente voltar logo direto para o texto, né? Então, no livro Essência Vajra, eu vou pegar aqui o resuminho que eu tenho, né? Nós vamos agora iniciar o tópico Experienciando a Consciência Substrato, que é na página 181 do livro. Mas o tópico anterior, o papel e o significado de Shamatha, só para a gente fazer o link, porque aqui esse próximo tópico é uma continuidade dessa pergunta aqui, né? Que ele fez no tópico anterior. Então, só para a gente reler aqui. Então, o texto raiz disse, né, nesse tópico, o papel e o significado de Shamatha. Então, grande vacuidade ilimitada perguntou, ó Bhagavan, se todas as experiências, quer sejam agradáveis ou grosseiras, estão longe de serem o caminho para a onisciência e não trazem tal benefício, né, que é as experiências meditativas, os nhams, que não são a liberação, por que deveríamos então praticar a meditação? Mestre, por favor, explique. Lembra que nós estamos dentro da sequência das instruções dele de tomar a consciência e as aparências como caminho, e aí a gente vai praticar os 4 tipos de atenção plena. Aqui a gente já tomou as aparências e a mente como caminho, atingiu a atenção plena unifocada e agora atingiu a atenção plena manifesta. E aí ele apresenta os nhams, as experiências meditativas dessas fases, certo? Aí ele disse, então o Bhagavan respondeu, ó Vajradamente, quando indivíduos com mentes grosseiras e disfuncionais, agitadas por pensamentos discursivos, né, nossas aqui todas, entram neste caminho, ao reduzirem o poder de seus pensamentos compulsivos, as suas mentes entram nesse caminho, né, de tomar a consciência e as aparências como caminho, principalmente as aparências do domínio mental, né? Então, ao reduzirem o poder dos seus pensamentos compulsivos, as suas mentes se tornam cada vez mais estáveis e eles atingem uma estabilidade inabalável. Por outro lado, mesmo se as pessoas identificarem a consciência lúcida, mas não continuarem praticando, elas sucumbirão às falhas da indolência espiritual e da distração. Da preguiça, ou então da superocupação, que é a indolência espiritual, né? Esses 2 aspectos, preguiça e superocupação, foi o que a gente viu no último encontro. E também da distração. Então, mesmo que pratiquem, que podem praticar, atingir até algum vislumbre da consciência
substrato, até da consciência primordial, né, de Rigpa, mas devido à distração, elas se perderão na delusão sem fim. Então, o conselho foi a gente continuar praticando, mesmo que a gente atinja a atenção plena unifocada e a atenção plena manifesta, que é até então o que ele trouxe, até aqui onde a gente parou. Então, a gente pode, se a gente não continuar praticando, a gente vai se perder, né? Nossa prática não vai, digamos assim, se aprofundar. E também, mas mesmo assim, a gente como indivíduos com mentes grosseiras e disfuncionais, se a gente realmente entrar por esse caminho, nossos pensamentos discursivos vão relaxar, vão diminuir, nossas mentes vão ficar estáveis. E a gente pode acessar essa estabilidade inabalável de shamatha, né? Essa quietude da consciência substrato, né? Que é deixar que a nossa mente grosseira se dissolva na base dela, que é a consciência substrato, para depois a gente poder, com os nossos méritos, com as nossas bênçãos dos mestres, atingir o vislumbre direto da consciência primordial, né? Que ainda está velada na consciência substrato. Então aí, agora nós vamos entrar nesse tópico, né? Experienciando a consciência substrato. Eu vou para lá, para o livro. Deixa eu compartilhar, então, o Kindle do livro. Então vamos lá. Vamos ver o texto raiz e os comentários, né? Então ele vai dizer, a mente, ele segue, né? Ele está explicando. Então a pergunta anterior foi, por que a gente precisa meditar? Né? Se todas as experiências que a gente vai ter que passar não são a realização, então por que a gente, né, medita, né? Então ele continua explicando, né? Que a gente, mentes grosseiras, vão, se realmente praticarem, vão encontrar essa estabilidade, mas que também, se a gente encontrar um pouco de experiência da consciência lúcida, mas não continuar praticando, a gente pode se perder também. Então, mas ele diz, então a mente, que é como um paralítico, uma pessoa que não pode andar, né? E a energia vital, o prana, que é como um garanhão cego e selvagem, esses dois, a mente, que é digamos assim, o cavaleiro, e a energia vital, que é como o cavalo ou um garanhão, são domadas, amarrando-as com a corda da experiência meditativa e da atenção firmemente mantida. Então a gente vai lidar, quando a gente estiver olhando para a mente, a gente vai lidar com mente e energia, porque a mente está ligada à energia. Tem uma energia associada ao corpo grosseiro, uma energia associada ao corpo sutil e uma energia associada ao corpo muito sutil. Então e os dois funcionam juntos. Então a gente vai trabalhando com mente e com energia nesse processo. E o corpo e com os corpos, né? Óbvio, né? Mas os dois vão trabalhar juntos. Então, uma vez que as pessoas de faculdades mentais embotadas reconhecem a mente, elas a controlam com as rédeas da atenção plena e da introspecção, que é o que esses dois fatores mentais que a gente vai estar cultivando com a prática de shamatha. A atenção plena e introspecção, que a atenção plena vai nos manter presentes no objetivo da prática, que é repousar na quietude da consciência em meio aos movimentos da mente. Então a atenção plena nos dá esse foco, né? Esse foco não é dizer que é um foco aberto, mas é um foco, né? Uma concentração, foco. E a introspecção vai monitorar esse foco, que é a inteligência, sampradhyana, tem prajna aí nessa introspecção. É o que está mais próximo, que nos aproxima da própria vipassana, do insight. É aquilo que monitora. A mente é um fator mental que se interpõe para monitorar o próprio processo da prática, né? Então é uma certa inteligência aqui, né? A introspecção. Então a gente vai, ele diz, com as rédeas da atenção plena da introspecção, mesmo as pessoas de faculdades mentais embotadas, uma vez que elas reconhecem a mente, elas vão, com essas duas funções, né, os dois fatores mentais, vamos controlar as rédeas dessa nossa mente e energia, né? Consequentemente, como resultado de sua experiência e meditação, elas têm a sensação de todos os pensamentos grosseiros e sutis terem desaparecido. Que a gente vai, aos poucos, a gente vai tirando a energia dessa mente
essa mente fixada, reativa, responsiva, e ela vai perdendo energia pela prática, pelo fato da gente não dar gasolina para ela, porque a gente não está se fixando, não está reificando, está deixando a mente ser como ela é, né, repousando a partir da própria consciência da consciência. Então, todos os pensamentos grosseiros e sutis vão aquietar. Por fim, experimentam um estado de consciência não estruturada. Ele está falando, dando o panorama do processo dos 4 tipos de atenção plena, né? Que é culminar com experimentar o vazio do substrato e depois a própria consciência substrato. Que ele ainda vai comentar no tópico seguinte ainda. A gente ainda não chegou. Vai ser mais à frente um pouquinho, talvez na próxima terça. Então, por fim, então elas experimentam um estado de consciência não estruturada, desprovida de qualquer coisa sobre a qual meditar. Então, quando a sua consciência atinge o estado... Então, aqui o Lama vai comentar, ele aqui experimenta essa consciência não estruturada, que é a própria consciência substrato, que é apenas o quê? Quais são as qualidades dessa experiência da gente, quando a nossa mente grosseira, no ser senciente, no ser humano, cessa, a psique cessa, se dissolve, a gente experimenta o quê? Luminosidade, não conceitualidade, bem-aventurança. São as qualidades da consciência substrato, que é o atingimento de shamatha. Que seria dos 2 tópicos seguintes, a gente ainda vai chegar lá, né? Ele está aqui dando um panorama para o Bodhisattva que perguntou aí, porque a gente atingiu a atenção plena manifesta, quase que a gente pode pensar que chegou no ponto final, mas ainda não chegou, né? Então ele está dando só um panorama. Então, por fim, experimentam um estado de consciência não estruturada, desprovida de qualquer coisa sobre a qual meditar. Então, nesse momento, quando a consciência atinge o estado da grandiosa não meditação, aí o Lama vai dizer, aí é quando você atravessa a consciência substrato para Rigpa, o seu mestre o aponta, e assim as pessoas não se perdem. Então, esse caminho vai nos levar, com as instruções corretas, com a prática e com as instruções corretas, a experimentar a consciência primordial, Rigpa. Certo? Que é essa grandiosa, que ele chamou aqui de grandioso estado, o estado da grandiosa não meditação. Que é aí a grande vacuidade. Que seria o reconhecimento de Rigpa e das aparências inseparáveis de Rigpa, né? A gente ainda está se aproximando dessa experiência, né? Agora a gente está vendo que tem a consciência, que percebe, tá? A consciência se auto-ilumina, mas tem a experiência, o espaço da consciência, tem uma dualidade operando aí. Quando a gente chega em Rigpa, a gente não tem mais dualidade alguma. Então a experiência aqui para nós agora é indescritível, inacessível, vamos chamar assim, né? Porque a gente está operando com dualidade. Mas o caminho vai seguir aí até que essa dualidade seja dissolvida, né? A partir da nossa experiência, não é um conceito, é a nossa experiência, esse é o ponto. Também não é um conceito que vai nos liberar, é a experiência que vai nos liberar, né? Então, aí o Lama comenta, né, essa instrução essa resposta que o Bhagavan deu. A mente disfuncional e a energia vital, que é como um garanhão cego e selvagem, são domadas, ou seja, não amarradas, são apenas domadas, não amarradas com a corda da experiência meditativa de bem-aventurança, luminosidade e ausência de conceitos, ou seja, com a experiência da própria consciência substrata. Que isso aí é quando a mente comum, grosseira, ser humano, os pensamentos, todas as histórias, se aquietaram, o que sobra nesse intermediário aí é a experiência de bem-aventurança, luminosidade e ausência de conceitos, que é as qualidades da consciência, a experiência da consciência substrata. E eles, então a mente disfuncional e a energia vital são amarradas, são domadas com a corda da experiência meditativa de bem-aventurança, luminosidade e ausência de conceitos e com a atenção focada contínua, com o fato de a gente não se perder dessa experiência, poder realmente sustentar a experiência. Continuidade não significa explosões de frenesi, de entusiasmo, ou se dedicar à meditação intensamente por intervalos curtos e depois se acomodar. Continuidade é a atenção firmemente mantida. Então, com continuidade, nós repousando, por isso que é um cultivo, a prática é um cultivo, que quanto mais a gente se familiarizar com a experiência, mais ela a gente permite que ela se dê, né? Assim,
a gente vivencia ela, né? E aí isso é o próprio processo de purificar o karma, né? A reação habitual da gente estar se reificando as experiências, se reificando a si mesmo, separado do espaço da experiência, enfim, né? Então é um processo. Então, uma vez que as pessoas de faculdades mentais embotadas reconhecem a mente, que é o texto raiz, né, que ele tá trazendo aqui, elas a controlam com as rédeas da atenção plena e da introspecção, que são as duas faculdades que a gente está cultivando na prática de Shamatha. E isso é tomar a mente como caminho. Então, isso é o que a gente está fazendo. Cultivar a atenção plena, a introspecção, em relação à nossa experiência mais profunda, que é a própria consciência e os processos da mente, né? Então, consequentemente, como resultado de suas experiências, ou seja, todos os niyams, e a própria meditação, né, a própria sustentação da prática, elas têm, essas pessoas, né, os praticantes, têm a sensação de todos os pensamentos grosseiros e sutis terem desaparecido. Ou seja, a Ulama vai comentar, né, com o tempo, em seu próprio ritmo, a densidade de pensamentos obsessivos diminui, tornam-se progressivamente mais sutis. Até a gente lembra o Lama Karma um pouco, né? Falando da experiência dele, né? Ele viu os pensamentos grosseiros, pensamentos sutis, depois ele passou a perceber os pensamentos sutis, né? Quando os grosseiros se... Aí começa. Então tornam-se progressivamente mais sutis esses pensamentos grosseiros. À medida que você simplesmente os deixa, permitindo que se dissolvam, sem se envolver compulsivamente e ser arrastado por eles. A prática toda vai ser essa. Uma permanecer presente em meio às aparências ali. Que é um desafio, porque agora nós estamos presos à nossa energia de hábito de reagir, né? Então, ao final, você atinge um equilíbrio, uma estabilidade, onde pensamentos grosseiros e até mesmo sutis desapareceram. Que é quando a gente vai experimentar a dissolução dessa mente grosseira. Aonde? Na consciência substrata. Então, a gente vai experimentar a consciência substrata. Então, por fim, isso não é ainda a liberação, é apenas uma experiência. Nós estamos nos familiarizando com a base da mente grosseira, nossa mente agora que a gente tem. Então, por fim, elas experimentam um estado de consciência não estruturada, onde não há nada elaborado. Na consciência, a consciência substrata experimentando a si mesma não tem elaboração. Então, mais uma vez, não estamos ainda falando de Rigpa. Estamos falando da consciência substrato, que é não fabricada, não estruturada, ela é pré-humana, ela é mais básica do que a mente humana, o ser humano que surge dela, mais básica do que qualquer outra forma de vida, a partir da qual, da consciência substrato, né, a partir da qual emergem todos os tipos de estados e processos mentais mundanos. Então, dessa forma, a consciência substrato pode ser considerada a consciência tronco, análoga a uma célula tronco, que pode se transformar em uma ampla variedade de células altamente especializadas, dependendo do ambiente biológico em que se desenvolva. Então, aqui ele está fazendo uma analogia da experiência da consciência substrato com as células tronco. Que elas podem se diferenciar em qualquer tipo de tecido, dependendo de onde ela for colocada. Estão saindo? Ana? Desculpa. É a Cristina que está saindo. Cris, sim. Tchau, Cris. Então, Kindle, estamos aqui. Então, ele está dizendo, a consciência substrato, ela é não humana. Quando a gente começa a experimentar, por isso que a gente tem tantas experiências, porque imagine, todos os padrões ligados a essa nossa mente humana, desta vida e das vidas anteriores, a vida passada e tudo, eles vão se iluminar com essa prática, a gente vai tirar essa gasolina, então tem padrões aí que agora elas emergem, que a gente nem sabe por que a gente faz tal coisa, de repente são padrões de vidas passadas, que a gente está trazendo, né, estão emergindo, né? Então, essa consciência, a gente quando experimentar a consciência substrato não é pouca coisa, é muita coisa. Então, estamos experimentando a base da consciência que não é nem sequer humana. Feliz. Então, aí é uma consciência de ser senciente, que pode ser qualquer um. A gente pode, né? Ele vai dizer aqui, né? Da mesma forma, no momento da concepção humana, a consciência substrato começa a emergir como uma mente e percepções sensoriais humanas,
na dependência da formação gradual de um cérebro e de um sistema nervoso humanos. A mente e as várias formas de consciência mentais e sensoriais não emergem do cérebro, como é amplamente assumido, mas o que nunca foi comprovado pela ciência moderna. Mas essa mente humana, ela emerge da consciência substrato. Na morte, essas funções mentais humanas não desaparecem simplesmente, como os materialistas acreditam, outra vez sem nenhuma evidência convincente. Mas na morte, essas funções mentais humanas, essa mente humana, se dissolvem novamente na consciência substrato, que segue para o bardo e as vidas subsequentes. Então, nessa experiência que a gente está tendo de shamatha, da gente repousando na quietude da consciência, em meio aos movimentos da mente, sem dar gasolina mais para eles, essa nossa mente de ser humano ela vai se dissolver na própria consciência substrato. Então, é uma experiência, atingir shamatha, atingir a consciência substrato, é uma experiência similar, análoga à experiência da mente que a gente vai experimentar quando a nossa morte se der. Só que não só a mente vai se dissolver, mas os elementos todos do corpo vão se dissolver no momento da morte, né? É uma experiência mais um pouco diferente nisso, assim, porque não tem retorno. Na experiência de shamatha, imediatamente quando saiu da experiência, ela volta lá, o corpo, tá tudo lá, tá a mente humana, tá o cérebro funcionando, tá tudo lá, certo? Mas a gente está acessando uma prática muito profunda, né? Muito profunda. Então ele vai dizer, então é isso, a gente vai acessar então normalmente nós configuramos a consciência pela linguagem, pela experiência, pela identidade pessoal, história pessoal, fora a estrutura física, né, o próprio cérebro, né, mas ainda além da estrutura humana, seja qual for que a consciência vai tomar, ela ainda se configura pela linguagem, experiência, identidade pessoal, como a gente agora viu, né? A gente olha, a gente vê objetos a partir da nossa própria experiência, né? A gente olha e vê aquelas coisas, dá valor a determinadas coisas a partir da nossa experiência humana, mas se a gente fosse um macaco, a gente estava vendo outras coisas aqui. Se a gente fosse uma abelha, estava vendo outras coisas, né? E se a gente fosse um oriental, um aborígene, a gente estava vendo outras coisas. Mesmo sendo humano, mas por conta da nossa experiência, né? Linguagem, experiência pessoal, identidade pessoal, história pessoal, cultura, né? Esperanças e medos, alegrias e tristezas, tudo isso configura a nossa consciência hoje. E assim por diante. Mas agora nós experimentamos, agora na prática que a gente está fazendo, estabelecendo a mente em seu estado natural e deixando essa mente de um ser senciente, de ser humano se dissolver, tirando a gasolina dos padrões de resposta de ser humano. Não, nós experimentamos, mas agora nós experimentamos um estado de consciência não estruturada, desprovida de qualquer coisa sobre a qual meditar. Então, a esta altura, se a gente chegar nesse ponto, né, de se aproximar, de realizar shamatha, a esta altura não há um objeto de meditação bem definido. Novamente, é isso o que torna tão difícil confundir esta experiência tanto com a realização da vacuidade quanto de Rigpa. Quando a gente está se aproximando de experimentar a própria substrato e a consciência substrato, a gente pode se confundir e pensar que atingiu o Rigpa, ou que atingiu a realização da vacuidade, da grande vacuidade. Então, não é. Pode nos confundir, né? Nos textos Dzogchen, não modificada refere-se usualmente a Rigpa, mas isso aqui aí, nessa prática, nesse momento da prática que ele está falando aqui, não é Rigpa. Isso ainda está em um nível mais grosseiro. Então, nós estamos ainda chegando na base da mente comum, que é a consciência substrata. Então, quando a sua consciência atinge o estado da grande... Agora ele vai tocar em Rigpa. Então, tendo você chegado aí, ido longe, acessando essa experiência da consciência substrata, e se você realmente atravessar, né? Então, quando a sua consciência atinge o estado da grandiosa não meditação, que aí é atravessar para Rigpa, o seu mestre o aponta e assim as pessoas não se perdem no caminho, certo? Agora ele está se referindo à profunda realização do Mahamudra ou do Dzogchen. O termo grandiosa não meditação é bem específico. Você atingiu a base da consciência. Aí é a base primordial, a última, né?
Aqui você está definitivamente acessando o Rigpa. Porque tem a base da mente, que é a consciência substrato, e a base da própria consciência é Rigpa. Certo? A consciência substrato não é uma consciência? Então, mas qual é a base da consciência substrato? É Rigpa. Né? Então, aí a gente pode acessar o Rigpa. E a partir de, nós vamos estar muito perto, o Lama disse, atingindo o chama, a gente vai estar muito perto de acessar o Rigpa. E se a gente tiver as instruções, né, o mérito, o karma positivo, as bênçãos e as instruções, a gente vai atravessar para o Rigpa. Né? Então, aqui você está definitivamente acessando o Rigpa, nesse momento, se você receber as instruções, né? Acessar o Rigpa. E a partir deste ponto, como ele disse anteriormente, você simplesmente toma a base da consciência, que é Rigpa, como caminho. Que vai ser a fase seguinte. A gente vai não mais tomar a consciência comum como caminho. Consciência mental agora, comum, nem a consciência substrato. A gente vai tomar a consciência primordial como caminho. Que aí é a prática do Dzogchen mesmo. É a prática do Dzogchen. Certo? Eu acho que dá pra gente seguir mais um pouquinho. Minha intenção era seguir nesse próximo tópico. Certo? Podemos seguir mais um pouquinho? Então, por que ele vai ser mais curtinho esse? Então, ele vai dizer, para que isso ocorra, deixa eu ver se é curtinho mesmo aqui. Para que isso ocorra, primeiro, ou seja, para que você possa atravessar para Rigpa, e aí tomar agora Rigpa como caminho, né? Para que isso ocorra, primeiro você se submete a grandes esforços na busca pelo caminho. Depois você toma o movimento dos pensamentos como caminho, toma a mente como caminho, né? A consciência e a mente como caminho. E por fim, quando a consciência se estabelece em si própria, isso é identificado como caminho. Até que a atenção ou consciência não estruturada do caminho se manifeste e repouse em si mesma, devido às perturbações de sua mente aflita, você deve atravessar gradualmente experiências difíceis, como as que foram discutidas. Ele está só explicando por que essas experiências difíceis vão surgir. Porque é um processo. E a gente vai estar atravessando da mente grosseira de um ser senciente para a mente sutil da consciência substrato e para depois atravessar para a mente primordial. Então, nós estamos iluminando esses padrões todos. Imagine, cultura, linguagem, mente, essa vida, vidas passadas. Entendeu? Não é uma coisa... Está iluminando o poço profundo do Sansara, né? Então, aí ele vai dizer, mais uma vez, o Bhagavan sumariza o caminho. Para que isso ocorra, primeiro você se submete a grandes esforços na busca pelo caminho. Podemos ler isso de muitas formas. Pode sugerir que ter encontrado este ensinamento, agora aqui, por exemplo, esse ensinamento do John Limpa, nessa vida, é uma indicação de que você tem uma enorme quantidade de karma positivo por já ter progredido no caminho espiritual em vidas passadas. Certo? Com certeza foi, não é por acaso que a gente está vendo esses ensinamentos, né? Então você deve ter se esforçado bastante no passado para encontrar um caminho adequado para você nesta vida. Sem dúvida, você se esforçou muito para chegar ao ponto de pelo menos considerar atingir Shamatha, ou de pensar que valeria mesmo a pena, sem falar em ter adquirido a motivação para a prática. Tudo isso são bênçãos, são situações que mostram como a gente já trilhou um processo, já cruzou um processo, certo? Então a gente está praticando já há muito tempo, né? Nesse sentido assim, né? Então praticar também significa sacrificar outras coisas, o que sem dúvida é um esforço. Ainda por cima, há todos aqueles males que surgem, os nhamos, como dores nas costas, doenças e assim por diante. Né? Então, primeiro você se submete a grandes esforços na busca pelo caminho. Toma o movimento dos pensamentos como caminho, que é a prática de Shamatha que a gente está fazendo, né? Tomar a mente como caminho. E, por fim, quando a consciência se estabelece em si própria, isto é identificado como caminho. Ou seja, nesse ponto, você toma a mente como caminho para a iluminação. Porque agora você encontrou, você está olhando diretamente para o caminho da iluminação, que é repousar, que é encontrar a consciência primordial. Então, a gente tomando a mente como caminho, tomando a consciência e as aparências como caminho, nós estamos olhando diretamente para onde está Rigpa. Nós não vamos, se a gente encontrou a experiência da consciência, consegue estabilizar na quietude da consciência e atravessar isso, nós estamos já muito próximo de Rigpa. Certo? Então, a gente não tem como se desviar, porque a gente está olhando na direção de Rigpa. Então, esse é o ponto. Encontrar o caminho é encontrar um caminho
É olhar o caminho que é sem volta, como ele diz, né? Acessar a freeway. E a freeway não tem erro. Você pode não chegar no lá, mas você está num caminho que vai te levar diretamente para onde você vai chegar. Certo? Então, nós estamos acessando a freeway, né? Com essa prática de shamatha, de atingir shamatha, de reconhecer a consciência, repousar na quietude da consciência. Então, nesse ponto, você toma a mente como caminho para a iluminação. Até que a atenção ou consciência não estruturada do caminho se manifeste e repouse em si mesma, aqui ele ainda parece estar falando sobre shamatha. Ele usa não estruturada no contexto da mente e da sua base. A base da mente que é a consciência substrata. Então aqui, repousar em si mesma significa até que ela se estabeleça na consciência substrata, até que a mente se estabeleça, a consciência, essa mente comum se estabeleça na consciência substrata. Até lá, devido às perturbações da sua mente aflita, você deve atravessar gradualmente experiências difíceis, como as que foram discutidas. Por quê? Novamente, isso é devido aos problemas que já estão lá. Ou seja, os nossos padrões estão ali e você não pode ignorar a sua mente para chegar à iluminação. Você precisa atravessá-la. Não tem outro caminho. Jogar a mente fora. Não tem, você tem que atravessar, porque a nossa mente é a nossa consciência mental, né? A consciência mental, a base dela é a consciência substrata. E a base da consciência substrata é Rigpa. Então nós vamos ter que atravessar por aí. Não tem outro caminho, né? Então você precisa atravessá-la. Também não pode ignorar o seu karma, porque a gente não sabe o que é que está registrado nos nossos padrões, né, nessa vida, nas vidas passadas, que a gente acumulou de padrões kármicos, né? Então, aí a gente vai ter que... Por isso os nhams surgem, claramente, né? Também não pode ignorar o seu karma. Então a gente vai ter que iluminar todo esse processo. Você precisa partir de onde está. Não há caminho para a grande perfeição que não seja por meio da sua própria mente. Vai ficando claro, né, pra gente, né? O caminho, né? Ficando claro o caminho. Não é fácil, mas não tem outro jeito. O próprio Lama Karma, né, colocou no domingo passado, né, quem ouviu. Ele disse, o mestre, quando ele diz, eu vou agora, depois de vários anos praticando, fazendo puja, não sei o quê, praticando até 6 yogas de Naropa e tal, ele disse, eu quero meditar. E aí o mestre disse, ficou muito feliz porque ele disse, muito bem, porque não tem outro caminho para a liberação que não for através da sua própria mente. Então, olhar para a mente. Aí foi quando ele realmente começou o caminho mesmo dele do Mahamudra e do Dzogchen, né? Então é assim, esse é o processo. O Alfredo também já foi, eu falei com ele aqui. Então tá, queridos. Bom, aqui nós estamos sendo apresentados ao mapa da prática, né? Aí, pelo menos, isso já, pelo menos, nos previne de fazer uma coisa, né, entrar num retiro ou no próprio um caminho que pode nos desviar, né? Em práticas ou em expectativas que são irreais, assim, em relação ao próprio caminho. Então, isso vai nos... E a gente conhecer o caminho é importante porque nos dá confiança e nos ajuda a relaxar no próprio caminho. Que não é fácil, imagina, a gente vai iluminar todos esses padrões, já é... Né? Então a gente vai ser confrontado com o nosso karma. E a gente chega tenso, fechado e cheio de expectativa, aí a coisa realmente transforma numa mais confusão do que liberação, de fato, né? Então a gente pode, entendendo esse processo, a gente pode chegar com maturidade, com clareza e com relaxamento, assim, sabe? Porque a gente já vai saber que tudo o que a gente está buscando está aqui presente é a base da nossa mente. Mas é o que a gente vai fazer? Relaxar, soltar os padrões habituais de resposta. Então, a chave é relaxar. A chave é relaxar. Soltar. Né? E todo o processo é uma morte, né? Porque Exatamente. a gente está soltando, está desconstruindo tudo, né? Exatamente. E não é fácil, né? Pode gerar muita confusão. Mas esse é o processo, assim, né? E que bom que a gente tem a Sangha, que a gente tem os ensinamentos, que a gente tem vários mestres que nos ajudam iluminando esse processo de vários ângulos, que a gente está tendo contato, né? Os mestres nunca tiveram... Raros os mestres que tiveram um mestre só, assim, né? Então a gente tem... E os mestres vão nos ajudando a ver isso, cada vez... A ver perspectivas do treinamento, assim, né? E aquela que mais... toca, que mais conversa com a gente, assim, que nos dá confiança, que nos traz energia para colocar em prática, né? Porque o ponto é colocar em prática.
E como ele falou, né, a gente tem méritos para isso, Com certeza. apesar de eu ficar assim, né, mas... Todo mundo aqui passa seus altos e baixos, seus perrengues. Mas faz parte da prática, né? Mas ele tá dando. É bom que o do John Limpa dá a real, assim, né? Dá a real do que pode acontecer no processo. Certo? Mas isso não é por conta do nosso karma, da nossa energia de hábito, das nossas respostas usuais. Então não é o problema da nossa condição última. Nossa condição última é completamente liberada, é pura, é lúcida, é plena de qualidades. Então, o convite para a gente é a gente relaxar encontrar essa experiência, a base dessa experiência, que é a própria consciência, e relaxar aí, soltar. Não é fácil, é simples, mas não é fácil. Mas esse é o o caminho. esforço de relaxar. É o caminho. É o caminho. Ele não faz, o esforço dele diz, o esforço não é de relaxar, o esforço é de soltar a fixação. A usual modo de reagir, de se relacionar conosco mesmo, com a nossa experiência. Então, o esforço é de soltar a fixação. Então é isso. Então tá bom, queridos. Obrigada pela companhia. Eu vou colocar a prática de hoje no grupo, tá? Com o PDF. E a gente segue. Tá bom? Vamos fazer a dedicação aqui rápida. Deixa eu ver onde é que tá. Aqui. Então, por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sunandi tanchesi panim tobnene pedrana panjeshim que ganachi balong trupaim si petsole droa droasho. Vou fazer só a última prece. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama Jyoti, o Dharmakaya, o Rigpa, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gyawadi Nyududa Orgin Lama Drugyune Drowachike Malupade Salagopasho. Então, queridos, obrigada pela companhia. Obrigada, linda. Obrigado. Obrigada. Boa noite, viu? Obrigada, boa noite a todos. Boa prática, hein? Boa noite. Boa prática. Boa noite.